Mamíferos 2, sétimo ano, página 285 a 291. Os mamíferos são muito diversos e, por isso, podem ser encontrados em praticamente todos os ambientes da Terra. É estimado que existam mais de 5.000 espécies de mamíferos em todo o mundo. Estas, após catalogadas, são classificadas e divididas em diferentes ordens. Cetáceos. Os cetáceos são mamíferos marinhos que possuem o corpo semelhante ao de um peixe. Com seus membros modificados em forma de nadadeiras, esses animais podem atingir até 33 toneladas, que é o caso da baleia azul, maior animal do mundo. O corpo deles apresenta algumas modificações em virtude do habitat onde vivem, como o formato hidrodinâmico, membros transformados em nadadeiras, mamas das fêmeas e pênis dos machos alojados internamente, além da redução ou eliminação da concentração de pelos. Assim como os demais mamíferos, os cetáceos apresentam respiração pulmonar. Isso significa que eles precisam chegar à superfície para respirar. O orifício respiratório funciona como uma válvula que se fecha quando o animal submerge e abre quando ele vai respirar. Por meio dos sons que emitem, os cetáceos se comunicam. Assim, alertam contra ameaças, se reúnem e até mesmo procuram parceiros para a reprodução. Atividades humanas, como os sistemas de transferência de informações, o sonar ou levantamentos sísmicos, podem interferir nessa comunicação, fazendo o animal perder a orientação e sofrer um acidente de encalhe. As baleias, os golfinhos e os botos são exemplos de animais pertencentes a este grupo. Os carnívoros são mamíferos caçadores que se alimentam de carne, são conhecidos como predadores por matarem suas presas para o consumo. A caça pode ocorrer de maneira solitária ou em bandos. Os dentes dos carnívoros são adaptados para furar e rasgar a carne de suas presas, assim como os dentes pontiagudos. A mandíbula desses animais também é muito forte. Os dedos são providos de garras, o que também auxilia na alimentação. Onça, leão e hiena são representantes desse grupo. Edentados. São conhecidos também como desdentados. Possuem dentes reduzidos ou até mesmo ausentes. Em algumas espécies, os molares estão presentes, mas nessas ocasiões são pouco fortes. Os edentados estão presentes em ambientes de floresta ou em áreas abertas, como savanas e desertos. Possuem garras e os movimentos são, em geral, lentos. São exemplos de mamíferos dessa ordem o tamanduá, que é o único sem dentes, o tatu e a preguiça encontrados no Brasil. Lagomorfa. Apresentam 2 pares de dentes incisivos no maxilar superior e apenas um par de maxilar inferior. As orelhas são grandes e pontudas, o que ajuda na diferenciação deles para os roedores. Os animais desse grupo se adaptam facilmente ao ambiente, desde que estejam disponíveis locais para cavarem tocas e disponibilidade de alimento, baseada em capim, flores, frutas, legumes, verduras e cereais. Os coelhos e as lebres são representantes desse grupo, muitas vezes confundidos um com o outro. Algumas lebres é vermelha. Ao nascimento, os coelhos são cegos e sem pelos, e as lebres peludas de olhos abertos. As lebres são maiores que os coelhos, têm corpo alongado, orelhas pontudas e patas traseiras fortes, adaptadas à corrida. Marsupiais. A principal característica desse grupo é o fato de os filhotes completarem seu desenvolvimento em uma bolsa anexa ao corpo da mãe, chamado marsúpio. No marsúpio se encontram as glândulas mamárias, por onde sai o leite responsável por nutrir os filhotes nessa fase final do desenvolvimento. O canguru, o coala, a coíca e o gambá são representantes dessa ordem. Monotremados. Pertencem a essa ordem os únicos mamíferos que colocam ovos, ornitorrincos e equidnas. Eles possuem um focinho alongado formando um bico. Os dentes são ausentes na vida adulta e a ocorrência de uma única abertura, a cloaca, que serve para eliminar excretas e para a reprodução.
Primatas. Os primatas possuem pés e mãos com 5 dedos e unhas geralmente achatadas para a proteção da ponta dos dedos. O sistema nervoso desses animais é bastante desenvolvido e há ainda a presença do polegar opositor, novidade evolutiva desse grupo. São animais bípedes, ou seja, capazes de se locomover apoiando-se apenas sobre os membros inferiores. O ser humano, os sísmios, que são os macacos, o társio, o sagui e o lêmure são exemplos de animais dessa ordem. Probóscides. Nessa ordem são classificados os elefantes. A principal característica é a presença do nariz e parte do lábio superior alongados, em forma de tromba ou probóscide, longa e flexível, utilizada com diferentes finalidades. Os quirópteros são mamíferos voadores que possuem placenta. Seus membros anteriores são modificados para sustentar a membrana voadora e seus pés são pequenos, com unhas curvas que possibilitam ao animal a se pendurar. Os morcegos representam essa ordem. Se alimentam de peixes, insetos, néctar de flores, frutas e uma pequena parcela de espécies pode se alimentar de sangue, que são os hematófagos. Possuem grande importância ecológica ao participar da polinização de flores na dispersão de sementes. Roedores. Os roedores são representados por animais, como a capivara, o esquilo, o rato e o camundongo e o ouriço do mato. É o maior grupo entre os mamíferos. Sua alimentação baseia-se principalmente em vegetais, sementes, frutos e raízes. Seus dentes são adaptados para roer. Os sirênios são mamíferos de água doce ou salgada. Apresentam adaptações parecidas com as dos cetáceos para habitar em um ambiente aquático. No Brasil, temos como representantes desse grupo o peixe-boi do Amazonas, um simpático animal, mas que está ameaçado de extinção em virtude da caça e da perda de habitat. E os mamíferos ruminantes são herbívoros com capacidade de digerir a celulose, pertencente à subordem Ruminantia. Esses animais apresentam o estômago dividido em 4 cavidades: rumen, barrete, omaço e obomaço, o que permite uma digestão em 2 etapas. Na primeira, os animais mastigam e engolem o alimento. Na segunda etapa, o bolo alimentar formado é regurgitado para ser novamente mastigado. Dessa forma, é possível retirar ao máximo os nutrientes do alimento. São exemplos de ruminantes o boi, a girafa e o búfalo.